Nós vamos a Brasília para informações ao vivo da Natália Pazzi. Bom dia, Natália. Oi, muito bom dia a você, a todos que nos acompanham aqui na Bandeirantes. Então, aí mais de um mês depois de ter aceitado o convite do presidente Jair Bolsonaro, a atriz Regina Duarte toma então posse hoje como secretária especial da Cultura. A cerimônia está marcada aí para começar às 11 horas da manhã no Palácio do Planalto. E essa posse vai contar com a presença de representantes da classe artística e também de diversos políticos. A gente lembra que Regina vai ser a terceira secretária a comandar essa pasta. Desde o começo do mandato de Bolsonaro, a secretaria é marcada por uma série de controvérsias. Inclusive, a Regina foi escolhida para substituir o dramaturgo Roberto Alvim, que foi demitido do cargo por Bolsonaro em janeiro, após a publicação aí de um vídeo que parafraseava um ministro da Alemanha nazista. A gente está aqui agora no Palácio da Alvorada, aguardando a saída do presidente Bolsonaro para ver se ele fala sobre esse assunto antes de se encaminhar, então, ao Palácio do Planalto. A gente vai seguir acompanhando essas informações. A reportagem vai cobrir a posse da Regina Duarte como secretária e vai trazer mais informações ao longo da programação. Volto com você. Natália, Oi. Muita gente ligada aí ao olavismo, né? Ou seja, ao Olavo de Carvalho, está descendo a ripa na Regina Duarte, dizendo que ela verdade. não é? Dizendo que ela afastou o pessoal indicado pelo Olavo ou por seguidores do Olavo, etc. E não sei se essa pressão toda aí dos chamados grupos olavistas está batendo as portas do Planalto. Será que o Bolsonaro vai falar sobre isso nessa entrevista? Será que ele está disposto a, por exemplo, dizer que dá todo o apoio às decisões já tomadas pela Regina? Pois é, inclusive ontem a gente teve 6 exonerações da pasta de pessoas que eram consideradas olavistas. O presidente a gente está desde o dia 18 do último mês, de fevereiro, sem o presidente falar com a imprensa aqui no Palácio da Alvorada pela manhã. Ele simplesmente atende os turistas e sai sem atender a imprensa. Então a gente tem essa expectativa de, pelo menos hoje, uma data importante para o governo, já que a gente vai ter a posse da atriz como secretária, ele fale. Mas a gente não pode ficar só nessa expectativa, porque desde o dia 18 ele não fala com a gente. Tem diversos turistas aqui aguardando essa fala do presidente, ele está para sair a qualquer momento, então a gente vai seguir nessa esperança aí de que ele fale, se não agora aqui na Alvorada, pelo menos que faça um discurso no Planalto sobre essa situação. Obrigado, Natália. A gente volta a conversar. Parece ser muito difícil a missão da Regina Duarte, né? Se ela estiver disposta a repetir o que já fizeram os outros secretários de cultura, ela vai sofrer um bombardeio das figuras importantes da área, né? Que são muito reticentes demais até, muitas vezes, algumas vezes com razão, outras sem razão, às propostas que surgem nessa área do presidente Jair Bolsonaro. Às vezes não vem legitimidade no presidente Jair Bolsonaro, como se ele não tivesse sido eleito pela maioria da população para fazer o que ele está ali para fazer, né? Agora, por outro lado, há uma beligerância também por parte, uma espécie de vingança, desejo de vingança do presidente Jair Bolsonaro por ter sido tratado durante a campanha como quase que um pária por uma parte desse setor da sociedade, né? Então, se ela repetir o que já fizeram os outros que foram defenestrados, o caminho é a roça, né? Não tem muito como os outros tiveram de sair em determinado momento. E eu não sei se ela vai conseguir fazer diferente também. Porque não parece ser esse o desejo do presidente. Se ela chegar ali para conciliar, né? Chamar o Caetano Veloso e o Gilberto Gil para uma reunião, a Paula Lavigne para discutir a Lei Rouanet. Ela já está sendo bombardeada por isso, né? Porque, inclusive, aqueles argumentos toscos do tipo, colocaram uma esquerdista na Secretaria da Cultura, cavalo de Troia. Imagina, não é? As posições da Regina Duarte são conhecidas há pelo menos 25 anos, não é isso que ela se manifesta aí às vésperas de eleições. Ela foi contra o PT, se posicionou contra o PT. Na eleição vencida pelo Lula em 2002, ela também se manifestou contra a candidatura do PT, etc. Então as posições dela são conhecidas. E agora, grupos que têm influência no governo começam a bombardeá-la, né? Simplesmente porque ela tomou a decisão de afastar algumas pessoas que teriam sido indicadas ou pelo Olavo de Carvalho, ou não diretamente por ele, talvez por pessoas que o seguem, né? Bom, no Supremo Tribunal Federal, sem decano, a segunda turma empatou num julgamento e mandou um processo
da Lava Jato do Rio de Janeiro para a Justiça Eleitoral, ou seja, tirou das mãos do Marcelo Bretas, que é o juiz que é o responsável pela 7ª Vara Federal do Rio. É um processo que envolve o ex-secretário de Transportes do Rio, Júlio Luiz Batista Lopes, agora encaminhado para a Justiça Eleitoral, em vez de seguir na 7ª Vara Federal do Rio com o Marcelo Bretas. A segunda turma, Zaidão, mais curioso da notícia, claro que é importante saber para onde vai seguir o processo, né? O mais curioso é que a segunda turma, que é composta por 5 ministros, está com uma cadeira vaga, porque o ministro Celso de Mello, decano da corte, está em tratamento ainda de saúde. Então estão Fachin, Carmen, Gilmar e Lewandowski, né? Exatamente. Não precisa nem dizer que Gilmar e Lewandowski votaram. Carmen e Fachin, claro. É interessante isso. Você falou o placar e a gente já sabia quem votou como, né? Exatamente. E aí, nesse cenário, na turma do Supremo, quando há empate pela ausência de um ministro, sempre a favor da defesa. É um praxe do Supremo Tribunal Federal nas votações de turmas, né? No plenário tem regra diferente, tem o voto de Minerva e tudo mais. Mas na turma não tem. Então, o empate aconteceu por conta da ausência do ministro Celso, que passou por uma cirurgia no quadril. Aliás, não há expectativa ainda para o retorno do ministro Celso. Nós vamos ficar com essa cadeira se aposenta vazia neste ano, né, em novembro. Fim do ano só. Novembro. Havia uma expectativa que em abril ele pudesse retornar às atividades, né, mas isso ainda não foi confirmado pelos médicos. E ele ainda, então, está em repouso depois dessa cirurgia no quadril, né? Então, o fato mais importante é que o caso foi encaminhado para a Justiça Eleitoral, contrariando o pedido da Procuradoria-Geral da República, que, ainda sob a gestão de Raquel Dodge, pediu que o inquérito de Júlio Lopes ficasse com a Lava Jato no Rio de Janeiro, não fosse levado para a Justiça Eleitoral. E aí, então, a partir disso, Gilmar Mendes e Ricardo Lewandowski votaram a favor do pedido da defesa contra a Procuradoria-Geral da República, e a Carmen Lúcia e o ministro Fachin votaram pela permanência dos autos no Rio de Janeiro, como se manifestava a Procuradoria-Geral da República. Interessante é isso, a gente já sabe como cada um vai votar num caso como esse, né? O Celso não. O Celso, ora pende para um lado, ora pende para o outro, né? E lembrando que a Carmen... antes havia uma vantagem para o grupo gilmarista aí, que era o Toffoli. Isso. Né? E a Carmen foi para o lugar dele, porque ele agora é presidente, não faz parte de turma nenhuma. Agora, aqui à distância, sabe, Pedro, lamento aquela decisão do Supremo de empurrar esses casos para a Justiça Eleitoral, que não tem estrutura para isso. Os seus integrantes são itinerantes ali, né? Você tem as mudanças de tempos em tempos. Então, muitas vezes, o processo começa a ser analisado por um grupo de pessoas, logo esse grupo é modificado, não é? Num período muito curto de tempo. Então, eu acho realmente lamentável. Me parece claro e óbvio e pertinente que esse caso continuasse nas mãos do Bretas, né? Bom, fato é que ele vai então para a Justiça Eleitoral, que é muito questionada a sua existência, né? Tem isso também, além da... pelos dias atuais aí. Mas é um entendimento que tem sido recorrente no Supremo, né, Zaidan? Caso de lavagem de dinheiro, né? Que envolvem eleição. Caixa 2, na verdade. Caixa 2. Tem alguma relação com a eleição, manda para a Justiça Eleitoral. E muitas vezes casos de corrupção vão atrelados a casos de Caixa 2 para o Tribunal Eleitoral. As penas são mais baixas. Exato. Interpretação é diferente. Bom, não é à toa que a defesa pediu, né? Claro.